Eu caminhando com a minha filha, passou uma borboleta assim, a gente parou para ver a borboleta. Né? A Bíblia diz que Salomão nem em todo o seu esplendor se vestiu como lírio do campo. Eu digo que Salomão nem em todo o seu esplendor tinha uma cor no manto dele, que era uma cor daquela borboleta, não tinha. O animalzinho era laranja, assim, prateado, brilhava. E eu e a minha filha, a gente ficou admirando que borboleta. E Deus, que é tão cuidadoso, que é tão amoroso, que proveu todas essas coisas para nós, vocês acham que Ele vai ficar lá no final da fila? É isso que vocês acham que vai acontecer? Não vai, não. Cada caso é um caso, como a irmã disse aqui hoje já, Deus trata conosco de forma individual. Cada um tem um chamado, cada um tem algo a realizar e Deus tem as suas maneiras de tratar cada um. Hoje é o meu recomeço, como Sônia disse, né? Mas para recomeçar, precisou explodir uma bomba na minha casa e me virar de cabeça para baixo. Mas não tem problema, porque é o amor de Deus. O amor dele não mata, apenas traz de volta. Sabe aquela mãe que aconchega, gente, assim? É o amor de Deus, é para aconchegar. Quantas vezes eu deixei de sentir isso que eu estou sentindo aqui hoje? Quantas vezes eu deixei de ajoelhar com a minha companheira de oração? Quantas vezes porque me enchi dos cotidianos dessa vida? E aí Deus vem e fala pra gente que não é para se encher do cotidiano. A gente não pode viver de cotidiano. A gente tem que viver o futuro. No contexto dos dias de Ló, no contexto dos dias de Noé, era exatamente isso que Jesus estava falando para aquele povo. Nos dias de Ló, numa rápida leitura, a gente observa que Abraão, ele era o servo que vivia por fé, né? Deus chamou Abraão, falou, sai da tua parentela, sai da tua terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus nem tinha mostrado para Abraão o que seria. E ele de pronto, ele atendeu. Ele só fez o que Deus falou para ele não fazer, que era deixar a parentela, e ele levou Ló consigo, né? Ló era sobrinho de Abraão. Mas aí Ló teve, né, nesse chamamento de Abraão, uma oportunidade. Porque Deus, ele é o Deus das oportunidades. E ele teve a oportunidade de caminhar com o seu tio. Ele teve a oportunidade de aprender com o seu tio a viver por fé e não por vista. E eles foram caminhando para aquela terra que Jesus ia mostrar, que Deus ia mostrar para eles. E de repente tudo cresceu, né? As pessoas se juntaram, os animais procriaram e ficou uma confusão. Os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E para cessar aquela contenda, porque Deus não está em meio de contenda, né? Abraão diz, olha, se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão não estava preocupado para onde que ele tinha que ir. Abraão estava preocupado de não sair da direção de Deus. É verdade. E Ló foi e olhou para aquela terra, né, com os olhos carnais, e falou assim, nossa, nessa terra tem tudo para mim. É aqui que eu vou ficar. E aí começou Ló, né, trabalhar lá naquela terra, e Abraão veio para cá, e depois vocês leem essas histórias aí, o que aconteceu na vida de Abraão, o que aconteceu na vida de Ló. Ló perdeu o sacerdócio dele da sua casa, porque quando Deus anunciou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus não anunciou para Ló, quem morava lá era ele, mas Deus anunciou para Abraão, porque Abraão era o servo que vivia por fé. Anunciou a ele que destruiria. E começou a pleitear Abraão com Deus, pedindo para o Senhor não destruir se tivesse tantos justos, e tantos, até que chegou em 10 justos. E o Senhor disse, se tiver 10 eu não destruo. Mas Deus destruiu porque não tinha 10. Né? Mas Deus ainda agiu com misericórdia, né? E enviou anjos. E os anjos tiraram ali logo as suas 2 filhas daquela cidade, a sua esposa, que depois a gente vai chegar lá, não é? E Deus ainda agiu com misericórdia na vida de Ló, mesmo ele sendo uma pessoa que vivia por vista. E aí, Deus vai falar assim pra gente. Você vai dizer, mas como é que a gente faz esse negócio de não viver por vista, viver por fé? Como é que a gente faz? O remédio para isso. Porque toda doença tem que ter um remédio, né? O remédio para isso está em Colossenses, capítulo 3, do verso 2 ao 6, eu vou ler aqui, ó. Já que fostes ressuscitados com Cristo,
Buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai, acaba com as vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, idolatria. E é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Deixai, nós já somos novas criaturas. O tempo de Deus é diferente do nosso. A Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos, mas Ele trabalha dentro do nosso tempo. Muitas vezes Ele fica esperando a gente se voltar para Ele, porque a Bíblia diz que você tem que bater, você tem que buscar, você tem que bater. Você só vai achar se você bater e se você buscar. E às vezes Ele fica esperando, é um toque-toque. Você fica esperando bater, a porta só se abre se você bater. E aí a Bíblia diz que o tempo de Deus nas nossas vidas é diferente do nosso, e a gente tem que buscar em Deus esse tempo. Aí aqui em Lucas ainda, o texto que nós lemos do 17, vou ler aqui do 26 ao 29 para recapitular. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E também como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Aí Jesus diz no verso 32, lembre-se da mulher de Ló. Jesus aqui está dizendo, gente, não esquece isso. Lembra dela, ela estava sendo levada por anjos, mas o coração dela estava preso no cotidiano. O coração dela estava preso na rotina. De repente, um filho que ficou para trás, porque os filhos, os genros de Ló com as filhas zombaram dele, quando ele disse que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Então talvez tenha ficado o filho para trás, e ela estava lá, presa lá, e Jesus falou, não faz isso. É questão de vida ou de morte. E essa palavra foi importante para as pessoas que estavam reunidas ali naquele dia, porque no ano 70 depois de Cristo, Roma destruiu Jerusalém. E Jesus estava falando disso também. Não volta para pegar nada, desapega. A gente se apega demais às coisas dessa vida, Aí às vezes quando a gente está num contexto de hospital, como a irmã já falou aqui hoje, que a gente fica preso naquela cama, eu já fiquei alguns dias, e a gente fica assim agora. Tudo anda. Eu estou aqui parada, as coisas estão andando. Estão seguindo o seu curso. Não tem nada esperando para eu voltar. E às vezes, para acordar de manhã, como a missionária falou, para vir na consagração, a gente fica, não, mas hoje eu tenho tantas coisas, tantos afazeres. E aí a irmã ora aqui, Deus abençoe o nosso dia. A coisa anda. É impressionante o agir de Deus na nossa vida. É que a gente anda por vista. A gente tem que aprender a andar por fé. Quando a missionária falou do contexto de vida da casa dela, é o meu contexto hoje. Essa pregação que eu estou falando para vocês hoje foi escrita pelo meu filho. O meu filho tem chamado pastoral. Desde que nasceu na presença do Senhor, fez seminário, pregava, ensinava. Do nada ele falou, não quero mais. Não tenho fé, perdi a fé. Um dia desses deu um surto lá de ansiedade, de depressão. E no meio do surto ele falou, mãe, eu aprendi com o cristianismo a sofrer. Eu falei, se você está me dizendo isso, é porque você está muito surtado mesmo, ou é porque você ficou 23 anos dentro da igreja e não aprendeu nada. Porque cristianismo não é sofrimento. Jesus, ele carregou a cruz. O sangue dele nos lavou, nos remiu, nos transformou. O sangue dele nos renova dia após dia. O sangue e a graça redentora de Cristo nos faz viver em novidade de vida.
dia após dia. Aleluia. Se está com esse pensamento, não entendeu nada. Não entendeu a graça salvadora de Cristo. Porque até isso, a Bíblia nos fala que ninguém confessa que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Eu posso falar aqui maravilhosamente bem, mas se o Espírito Santo não te convencer, nada vai acontecer. Porque quem convence é Ele quando a gente dá lugar para que Ele nos convença, né? E aí, Jesus fala, lembre-se da mulher de Ló, não esqueça, não volte, não pegue, não se apegue, siga, só vá para frente. Deixa que Deus te mostre o caminho que você tem que seguir. E aí, já encerrando, diaconisa Sônia, eu quero deixar aqui uma reflexão para nós nessa manhã, que é a manhã de que Deus já está falando conosco desde o início. Eu sou dos tempos de Ló e Noé. A Bíblia diz, Jesus disse, que os últimos dias seriam semelhantes, né? Nós estamos vivendo esses últimos dias. Aí a pergunta é, com quem nós estamos andando? A quem você está se associando? Né? A gente chegou nessa casa porque a minha amiga estava passando por momentos difíceis, eu também, mas a gente tende a achar que o momento do outro é pior do que o nosso, ou às vezes a gente se faz coitadinho e acha que o nosso é pior do que o do outro. É uma coisa assim que acontece, meio inexplicável. E eu disse a ela, tem uma igreja lá perto de casa, eu tenho uma amiga lá de oração, eu estou afastada da oração há muito tempo, mas se você quiser nós vamos. Eu acho que ela não ia querer. Aí ela falou assim, quero, prontamente. Aí eu falei assim, então nós vamos. E desde então estamos vindo. Gente, mas eu não esperava não, que Deus ia fazer esse negócio não. Aleluia. Aí eu falei, eu vim buscar para minha amiga. Que negócio é esse, Jesus? A armadilha era para mim também. E eu falei, Deus começou a falar, e eu falei, Jesus, estava andando por vista. Estava desviada não, tá, irmão? Estava na igreja. Só que acontece que às vezes a gente faz um monte de coisa que não é para a gente fazer. E o que é para a gente fazer, que foi para isso que Deus chamou, a gente encosta lá, porque é mais difícil. É mais difícil, Sônia. Isso aqui é muito complicado, gente. Isso aqui é muito difícil. E aí você quer? Eu não quero. Eu quero ficar aqui fazendo o quê? Deus vai me cobrar depois, cada palavra que eu digo aqui para você, Deus vai me cobrar. Eu não quero. Eu vou lá e fazer a decoração. Aí ensinava na escola bíblica, também que era um ambiente mais solto, aí eu ia lá, fazia as festinhas, estava feliz na vida. Para isso aqui, eu não queria voltar. Vou falar para os irmãos a verdade. Mas não é como a gente quer, é como Deus faz. A pastora Cida orou por mim e falou. Ela não sabia de nada, nem conhecia. Vi aqui a primeira vez naquele dia, na segunda-feira passada, né? Primeira vez, nem conhecia a pastora Cida. Ela falou assim, às vezes a coisa vira para poder consertar. Aí eu falei, virou tudo. Explodiu uma bomba em casa, misericórdia, virou tudo. E eu espirrei. Estava vivendo por vista, estava vivendo por fé. E Deus é misericordioso e bondoso, e Ele diz, não é por aí não, filhinha. É por aqui, vem cá. Né? É difícil, mas é Deus que chama, Ele que capacita, Ele que garante. É porque às vezes a gente fica assim, sou eu que vou fazer. Não é nada, a gente não faz nada. É só a misericórdia de Deus. Outra pergunta, o que estamos buscando? É Deus que você está buscando? É servir a Deus, é fazer a vontade dEle? O que você está buscando na sua vida? Vá pensando nisso hoje para casa. Estamos comprometidos com Deus. Estamos comprometidos com o que Ele nos chamou, com aquilo que Ele quer de nós. Aleluia! Nós estamos distraídos. Glória a Deus! Com as coisas dessa vida, com o cotidiano dessa vida, com a rotina dessa vida. Vai pensando nisso para casa. Eu vou pedir a Sônia para ler aqui o verso que eu dei para ela, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegamos com confiança ao trono da graça de Deus. É desse trono que saem todas as coisas que nós precisamos. Aleluia!
manhã, água viva que traz de volta as flores, os frutos, né? Ela que mantém as árvores vivas, é do trono da graça de Deus que sabe o que nós precisamos. Não temos que buscar em outro lugar. Diaconisa Luciana, Mateus 24, 44. É você. Aqui todo mundo é diaconisa, é obreiro, já estou. Por isso, estai-vos preparado também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Estais preparados. Nós não sabemos o dia, nem ele sabia. Quando Jesus veio aqui, ele disse que ele não sabia o dia, não era uma preocupação dele, ele disse, é uma preocupação nossa. Não é verdade? Nós não sabemos o dia, mas estais preparados. A nossa função é estar preparado. Preparado o quê? Na oração, na palavra, alimentando o nosso espírito. Porque o que cresce é o que a gente alimenta. Se a gente alimenta o nosso espírito, a nossa comunhão com Deus cresce. Se a gente alimenta a nossa carne, são outras coisas que vão crescer. E aí, cabe a nós mais uma vez a escolha. Porque ninguém vai escolher por você, eu posso. Eu tenho que escolher por mim. E cabe em nós mantermos firmes na escolha de alimentar o nosso espírito.